Romeu, meu irmão, sempre foi muito apegado com papai. Mas coisa assim de um agarramento fora de série. Incrível. Ele chegava até chorar, quando ainda era pequeno, se papai se atrasasse um pouco para chegar. Se o papai estava atrasado, ele queria o papai, ele já tinha mais ou menos na cabecinha dele o horário que o papai chegava. Então, se o papai se atrasava, ele queria o papai, chorava, mas não podia nem se atrasar. Por sua vez, papai também não sabia o que fazer para agradar esse menino. Porque, sabe, casa que tem 4 mulheres e vem um menino, seria o mesmo que 4 homens e viesse uma menina. É sempre uma atenção especial. Então, o Romeu passou a ser o xodó de papai. Depois de 4 mulheres, vem um menino. E esse menino, então, era o xodó de papai. Tanto que Romeu, agora grande, homem feito, não desgrudava de papai para nada. Mesmo agora, já homem feito. Não, ele não largava de papai. O pai sempre foi muito enérgico em casa. Daqueles homens, daqueles pais, que não costumam repetir 2 vezes o que quer. É uma vez e basta. Tá ouvindo? Vocês estão escutando? Não vou repetir mais, hein? É uma vez. E é só uma vez e basta. Não precisa. Olha, que eu não precise repetir uma segunda vez. Meu pai era assim. Era enérgico. É daqueles que não costumavam repetir 2 vezes. Se tivesse repetido 2 vezes, olha, ele já ia pro couro. Com ele não tinha esse negócio de repetir 2 vezes o que ele queria. Mas com o Romeu era diferente. Esse irmão, olha, podia fazer o que quisesse. Papai malemar dizia: Romeu, não faz isso, Romeu. Com ele era assim: Romeu, não faz isso, hein? Mas olha, demorava para ele repreender um pouquinho o filho. Bater? Em nós, tudo bem. Ele, se abusasse, ele puxava a cinta mesmo, dava uns tapas no bumbum da gente, mas no Romeu? Que isso? Bater, isso nunca, jamais. Foi no dia 29 de setembro do ano passado. Papai, que já vinha meio cansado e adoentado, faleceu. Foi um golpe duro para todos nós, minha mãe, minhas irmãs, apesar, como eu disse, dele ser muito bravo, dele ser muito enérgico, muito exigente. Mas ele era uma pessoa boa, era uma pessoa assim, sabe? Ele era um exemplo mesmo. Ele era um homem determinado, um homem firme. Ele não gostava de sacanagem, ele não gostava de coisa errada. Mas agora, naquele 29 de setembro, agora ele estava ali, no caixão. Todos nós ficamos chocados. Estávamos chocados, mas Romeu, tão apegado ao pai, mesmo sendo um homem feito agora, ele chorava tanto. Mas olha, ele chorou tanto que ficou em estado lastimável. Ele sofreu tanto com a morte do pai, mais do que todos nós, 4 irmãs. E olha, até mais do que a própria mamãe, que a mamãe já estava preparada, que o papai já vinha meio cansado, meio doente. Quer dizer, todos nós sofremos, mas Romeu não aceitava. Com o caixão com o papai ali no caixão, ele só faltava querer tirar o pai dali de dentro. Tanto que na hora de fechar o caixão de papai, Romeu teve de ser contido pelos colegas. Romeu teve que ser contido, porque ele não queria que fechassem o caixão. Mas como? Tem que fechar, Romeu. Não, eu não quero ficar sem o meu pai. Meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. Calma, Romeu, calma. Infelizmente, teu pai, olha, tá morto, ele tem que ser sepultado. Não. Bom, foi um Deus,
Deus querer assim para tentar controlar ele. Foi um momento muito difícil. Mas com os colegas segurando, amparando, por fim fechou-se o caixão e foi até a sepultura e baixou a sepultura. Mas ele estava inconsolável. Tanto que saiu do cemitério, nós achamos melhor levá-lo até o hospital para tomar um calmante, ou então para que o médico pudesse medicá-lo com alguma coisa. E lá no hospital, devido à sua crise nervosa, acharam por bem até fazerem uma espécie de tratamento, né? Para que ele, não era só uma coisa de momento, mas que ele pudesse realmente controlar a sua crise nervosa. E tão logo o papai faleceu, levado no hospital, recebeu ali uns medicamentos, mas já nessa primeira noite ele não dormiu. Ele não conseguiu dormir, sabendo que o pai estava no cemitério. Ele ficava falando assim, mas meu pai está lá sozinho, o pai está lá debaixo daquela terra, sabe essas coisas? Meu pai está lá, naquela escuridão lá, não é certo, não é justo. Então aí nós dávamos o remédio e ele se acalmava. Mas começou a viver triste, começou a viver deprimido e começou a ficar meio estranho. Nós falávamos em casa, nós irmãs, tentávamos dar a ele um certo apoio, amparo, a mamãe e até colegas. E a gente achava que dali 4, 5 dias, uma semana, as coisas pudessem melhorar. Mas não. Ele deprimido, ele ficou assim meio estranho, falando que inclusive depois de uma semana, depois da missa de 7º dia, quando ele voltou da missa de 7º dia, ele disse que o papai estava na porta da sala lá esperando por todo mundo, esperando por ele. Aí a gente começou a ficar preocupado. Começamos a ficar preocupados. Quando a gente volta da missa 7º dia, ele diz, olha lá o papai, olha lá, ele está me esperando lá, olha ele lá na porta, olha lá na porta. Falando que tinha visto o pai na porta de casa. Dizendo que o pai entrou com ele na sala. Que o pai estava de braços abertos para abraçá-lo e abraçou. Aí nós começamos a ficar com uma pulga atrás da orelha. Começamos a ficar encasquetado com isso. Então acho que a gente vai ter que levar no médico de novo. Porque o que era uma crise nervosa já passou a ser uma outra coisa. A gente não queria admitir, mas ele estaria ficando meio louco? Ele estaria ficando meio doido? Só que ele não aceitou ir no médico de novo. Quando saímos do cemitério uma semana antes, 10 dias antes, ele tudo bem, ele até aceitou para tomar lá um remédio para se acalmar. Mas agora, dizendo que está vendo o pai, dizendo que o pai está abraçando ele, que o pai estava esperando de braços abertos, assim para. Então ele não aceitou ir de novo no médico. Então nós convidamos ele que nós fôssemos numa igreja. Vamos numa igreja. Ele também não quis ir na igreja. Na verdade, Romeu não queria nada. E o impressionante é que ele estava contente. Porque, segundo ele, o pai estava sempre com ele. Meu pai está sempre comigo. Não quero ir à igreja, não. Eu não quero ir médico nenhum, não. Estou feliz, meu pai está sempre comigo. E foi um dia que do trabalho dele nos ligaram para irmos buscá-lo. Que nós fôssemos buscá-lo. Pois Romeu estava dizendo para todo mundo lá que o pai estava ajudando ele no serviço. Os colegas estavam preocupados. Ficaram preocupados. Os colegas começaram a ficar meio grilados. Ele dizendo, não, meu pai está aqui me ajudando. Não, pode ficar tranquilo, não, pode deixar que meu pai me ajuda. Então, olha, é melhor vocês virem aqui buscá-lo e ver o que se faz, porque ele está meio fora de si. Está dizendo que o pai está aqui, ajudando ele aqui no serviço. E o pior foi quando fomos buscá-lo, ele olhando bem para mim, com um olhar assustador, começou a falar
com a voz de papai. A voz de papai. Inclusive me deu uma bronca. E que era pra gente voltar pra casa. Porque vocês não estão vendo que eu estou trabalhando? Vocês não estão vendo que eu estou trabalhando? Vocês voltam já pra casa. O que é isso? O que é isso? Vocês estão aqui no meu serviço me perturbando. Mas não era o Romeu quem falava. Era o Romeu, mas a voz que saía era a voz de papai. Eu confesso que eu me arrepiei toda. Eu fiquei toda arrepiada. Minhas irmãs ficaram até sem voz. Era como se papai estivesse dando uma bronca na gente. Como se papai estivesse ali. Minha mãe, então, a primeira coisa que a minha mãe fez foi o sinal da cruz. Cruz, credo. Ave Maria, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu filho? O que foi? Voltem já para casa. Aqui é lugar de trabalho, eu estou trabalhando. A voz era de papai. Era meu irmão falando com a voz do meu pai. Agora que todo mundo... Olha, vocês têm que levá-lo e procurar um tratamento, ele não está bem. Conseguimos com muito custo trazê-lo para casa. Como nós tínhamos aqueles medicamentos calmantes receitados pelo médico, nós demos a ele. E nós demos um pouco a mais. Porque ele não estava bem. E outra, falando que nem papai. Deus me livre, olha, era como se nós víssemos o pai. Como se o pai estivesse ali no corpo do meu irmão. A voz que saía era a voz de papai. Com o calmante que nós demos, e olha, nós demos uma dose um pouquinho mais forte, ele foi ficando grogue e dormiu. Dali a pouco ele acordou, se levantou e começou a ficar assim meio torto e a virar os olhos e começou a gritar, falando coisas sem nexo. Onde eu estou? Onde eu estou? Aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Estou aqui no meu lugar. Uma vizinha nossa, Dona Maria, uma senhora, que estava ali com a gente em casa. E ele está assim, sabe, meio se contorcendo. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? O que vocês querem? O que vocês querem? Aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Aí eu vou ficar aqui. Eu não quero ir embora. A senhora vizinha, a Dona Maria, disse: Gente, vamos pedir por Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir por Nossa Senhora Aparecida. Vocês me desculpem dizer, eu sou espírita e devota de Nossa Senhora. Ele está com o encosto do vosso pai. Ele está com o encosto do vosso pai, do pai de vocês. Vamos rezar para Nossa Senhora Aparecida o libertar desse encosto do espírito, porque ele está sofrendo e o pai de vocês também. Não descanse em paz. Não dava para duvidar do que aquela senhora estava dizendo, porque só mesmo nós ali vendo ele falando com a voz de papai, como se ele tivesse que ir embora, mas não ia, como se o lugar dele não fosse aquele, era outro, mas ele não queria ir para o outro. E se contorcia. E fazia assim umas coisas. Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora!
não quero saber. Eu vou ficar aqui, eu não vou. Então, essa senhora, Dona Maria, nossa vizinha, vocês têm vela aqui? Se vocês não tiverem, eu vou lá em casa buscar. Temos sim. Pegamos umas 4, 5 velas. Vamos acender as velas. Vamos acender. Coloca num jeito aqui que ele não pegue. Então, acendemos as velas. E essa senhora, então, falou, vamos dar as mãos, vamos fazer um círculo em torno dele. E o que vocês estão fazendo? O que vocês querem fazer? Eu vou ficar aqui. Aqui é meu lugar. Eu vou ficar aqui. Aqui é minha casa. Eu vou ficar aqui. Então vamos dar as mãos. E com as velas acesas. Nossa Senhora Aparecida, vinde em socorro desse filho. Afaste dele o espírito do Pai. Afaste dele o espírito do Pai, Nossa Senhora Aparecida. Afaste dele o espírito do Pai. Dê o descanso que o Pai precisa. É muito apego entre os dois em vida. E agora nem o pai quer ir embora e nem o filho quer deixar o pai. Nossa Senhora Aparecida, vem, liberta esse filho. A casa de seu pai é outro lugar. É na eternidade. É na eternidade. Mas ele está muito apegado aqui. No lado terreno do filho, e o filho também. Liberta, Nossa Senhora, esse filho desse encosto, desse espírito. E em meio a isso, Romeu começou a dar murros na parede. Murros na parede. A mesa, inclusive uma mesa de vidro, ele começou a bater na mesa de vidro. Cuidado, pelo amor de Deus, se quebrar o vidro, a mesa de vidro, vai machucar a mão, pode até machucar, sabe, ele começou a bater assim, aqui é aqui que eu moro, é aqui que eu vou ficar, e batia na mesa, batia na parede, eu não sei como não quebrou o vidro, eu não sei como não quebrou a mão, quebrou o braço, eu não sei como não quebrou, e nessa hora todos nós, socorro Nossa Senhora Aparecida, socorro, Nossa Senhora Aparecida. Venha libertar Romeu, venha libertar meu irmão. Socorro, Nossa Senhora Aparecida. Dê o descanso eterno para o meu pai. Dê o descanso eterno para o meu pai. E quanto mais essa senhora, inclusive agora transpirando, e ali de mãos dadas, nós erguemos as mãos para o céu e clamamos juntos. Vinde, Nossa Senhora Aparecida, com seu poder, e liberte meu irmão Romeu. Vinde, Nossa Senhora Aparecida, com o seu poder, junto ao seu Filho Jesus, e dê o descanso eterno para a alma do meu Pai. E nesta hora, Romeu caiu no chão. E assim, como se estivesse todo tremendo. Sabe quando você fica assim, se jogando de um lado de outro, meio que estribuchando no chão? E continuamos pedindo pelo poder de Nossa Senhora Aparecida, junto ao seu Filho Jesus. Venha libertá-lo. Venha dar um descanso a essa alma, a esse espírito. E aos poucos, meu irmão foi se acalmando. Aos poucos, nós clamando por Nossa Senhora, e de repente ali no chão mesmo, ele se acalma e começa a dormir profundamente. E então nós pegamos meu irmão e o levamos para a cama. Ele estava todo largado. Ele estava todo assim entregue. Foi até difícil carregá-lo. Mamãe o cobriu.
deixamos o quarto meio escuro e ficamos ali em volta dele, fazendo orações a Nossa Senhora Aparecida. E ele então dormia pesado, mas muito pesado. Um sono profundo. Quando então saímos do quarto, deixando a porta levemente aberta, se houvesse algum problema correríamos, mas vamos deixá-lo em paz. E Romeu dormiu até o dia seguinte. Quando amanheceu o dia, ele acordou, se levantou, tomou banho, se vestiu e ia sair para o trabalho. Quando então perguntamos: Romeu, você está bem? E ele respondeu: sim. Mas por quê? Foi quando então ouvimos a voz dele. Percebemos que a voz era dele e não mais a voz de papai. Não é por nada, mas está tudo bem com você? Sim, claro. Eu estou indo trabalhar. Você não lembra nada de ontem? Não. Lembrar o quê? Então não perguntamos mais nada. Então um bom dia para você de trabalho. E desde aquele momento em que ele saiu para o trabalho, nós nos ajoelhamos e agradecemos a Nossa Senhora. O milagre tinha acontecido. A libertação tinha acontecido. E desse dia em diante, Romeu não falou mais de papai. Romeu passou a viver tranquilo. Fomos inclusive à Basílica Nacional em Aparecida e lá colocamos o nome de papai em oração pelo seu descanso. Somente quem viveu aquela situação, somente quem viveu aquele momento, quer dizer, aqueles dias de tensão, aqueles dias até para dizer de medo, porque o nosso irmão estava ficando louco pelo espírito de papai, que talvez não quisesse se desapegar, talvez do próprio filho, e o filho também não quisesse se desapegar do pai. Agradecemos a Dona Maria, nossa vizinha, que foi quem nos deu naquele momento a luz para que clamássemos por Nossa Senhora e alcançássemos o milagre da libertação. Viva Nossa Senhora Aparecida, a mãe que não deixa de socorrer os seus filhos. Hoje, ontem, que não deixa de socorrer os seus filhos nunca. A emoção do Eli correr.